Então, hoje vamos ver esse exercício sobre teste de hipótese, exatamente na questão da média. Foram coletados 50 dados de apartamentos no centro de Florianópolis. Os valores totais, área, valores unitários e idades podem ser observados na tabela 1. O avaliador deseja saber se o valor unitário pode ser considerado igual nos apartamentos independentemente de sua idade. Então aqui foram coletados 50 dados de 50 apartamentos na região central de Florianópolis. Foi inclusive uma disciplina da professora Vera, que ela ministra no mestrado, disciplina de estatística. Então, dentre as variáveis coletadas, tinha a idade, a área, o valor total, também tinha a distância à orla, aqui da beira-mar. No caso aqui a gente vai trabalhar apenas com valor total, área, idade. O valor unitário não tinha sido coletado, eu criei agora, que eu apenas fiz a divisão de valor total dividido pela área. Então aí a gente tem um valor unitário, ou seja, de reais por metro quadrado. Então o avaliador está querendo saber se o valor unitário pode ser considerado igual nos apartamentos, independentemente de sua idade. Ou seja, ele quer saber se tanto em apartamentos mais novos ou mais antigos, se eu posso considerar o valor unitário como igual nesses apartamentos. Então, essa é a questão que o avaliador quer saber. Então, aqui a gente tem essa tabela. Eu vou, inclusive, também enviar o Excel dessa tabela para quem quiser refazer, aconselho que refaçam o exercício para ver se chegam aos mesmos resultados. Então aqui a gente tem o dado, que é o ED, edifício 1, edifício 2, edifício 3, até o último aqui, que é o 50. E a gente tem aqui o valor total, essa primeira coluna, valor total, ou seja, o valor cheio. E aqui a gente tem o valor unitário, que é o valor total dividido pela área. Então, se vocês pegarem e dividir 1.200.000 por 122 metros quadrados, vai dar esse valor aqui, 9.836,07 reais por metro quadrado. Aqui está errado isso aqui, depois eu vou corrigir e enviar o arquivo certo para vocês. Aqui é reais, reais por metro quadrado. É o valor monetário, Esse aqui por esse, então tem que ficar reais por metro quadrado. E aqui a idade também eu coloquei errado, mas eu vou corrigir para vocês. Eu vou tirar isso aqui é em anos, ok? Anos. Então aqui a gente tem a idade. Percebam que a idade ela varia, A gente tem prédios um pouco mais novos aqui, por exemplo, esse aqui, 12 anos, e prédios um pouco mais antigos, 31 anos, esse vai variando. Esse aqui bem recente, esse prédio, praticamente recém-construído. Esse aqui já tem 36 anos, Então a gente tem diferentes idades. Nesse caso, como a gente está trabalhando com muitas idades diferentes aqui, A gente está trabalhando com variáveis aqui quantitativas, Tem números aqui para cada um. Por exemplo, o edifício 1, 15 anos. Edifício 3, 21. Edifício 5, 36. E assim vai. Cada um tem um valor. Só que aí a gente vai agora fazer classificações. No caso aqui a gente vai usar 2 grupos apenas de classificação. Então, vamos dividir em 2 grupos, conforme a idade. Eu defini aqui que 20 anos, até 20 anos, são os novos apartamentos e aí os mais antigos vão ficar maior que 20 anos. A gente pode fazer essa classificação, transformar essas variáveis que são quantitativas em qualitativas, usando o calc, ou também o R. No calc, a gente vai aplicar um condicional na célula, que é o seguinte, se, aí a gente abre e fecha parênteses e tem aqui 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a célula, e coloca maior que 20, é o teste.
Se o valor for maior que 20, sendo que esse valor é esse valor aqui, né? Se for maior que 20, então, aí vem aqui o primeiro resultado. Se for maior que 20, então é antigo, como a gente disse aqui, ó. Se for maior que 20, vai antigo. Se não, então aqui o último parâmetro é se não acontecer o resultado positivo do teste que a gente fez aqui inicialmente. Então, se não, então ele vai ser novo, que é aqui. Ora, se ele não é maior que 20, então ele só pode ser menor ou igual a 20. Então ele fica como novo. Vou mostrar aqui, né, no cálculo. Vou até apagar aqui. A gente tem a tabela, depois eu vou enviar essa tabela para vocês também. Então, ó, apagar também. Então, vai fazer o seguinte, se abre parênteses, então a gente vai agora fazer o teste. A gente quer testar se essa célula aqui, ó, ela é maior que 20. Ponto e vírgula, agora o valor se for correto esse meu teste. Então, aspas duplas, aí então eu coloco antigo. Ponto e vírgula, e agora o terceiro parâmetro, que é se não, né? Se não for, então ele vai ser considerado como novo, fecha parênteses, e só arrastar para baixo. Arrasta para baixo que ele vai fazer a classificação exatamente aqui. Ó, 15 deu novo, 21 já passou de 20 deu antigo. Quiser fazer até para mostrar aqui como ficou, vou ordenar aqui, depois eu vou voltar para mostrar. Ó. A quantidade aqui, vamos fazer uma contagem rápida aqui, quantos antigos. Ó, deu exatamente 25, né? Ficou então bem equilibrado. 25 antigos e como o total é 50, então temos 25 novos. Então, deixa eu só dar um Ctrl Z para voltar aqui. Então a gente pode fazer essa classificação assim no Calc ou também no R. A gente também pode fazer essa classificação no R. Essa classificação no R, a gente vai lá em dados, modificação de variáveis e vem aqui na opção recodificar. Do jeito que está aqui. Dados, modificação e vem aqui recodificar. Eu vou abrir o R aqui. Dados, primeiro eu vou carregar, importar, Excel, vou chamar de imóveis. Sempre Florianópolis. Planilha 2 aqui, é porque tem duas aqui, né? Então eu estou trabalhando na 2. Vou pegar do 2 aqui. Ele já me deu que tem 50 linhas, 6 colunas. Pode até ver que o conjunto está certinho. Ó. Então aqui a gente vai aqui em estatística, dados, modificação, recodificar. Então a gente vai fazer essa recodificação baseada em quê? Na idade, né? Idade. Está em metro quadrado aqui, pessoal, mas eu já, na próxima vez, quando eu mandar o arquivo, eu vou tirar, viu? Vou tirar tanto do PDF como do Excel. Então, mas vocês já vão saber já. Que não tem nada a ver com metro quadrado, que é anos. Idade, eu vou chamar isso aqui de classe, vou chamar assim, classe no R. Então, de 1 até 20, vou botar assim, antigo. De 20 até a idade maior que eu tenho aqui, só para, se eu não me engano é 36, 36. Vou botar aqui 36. Poderia também botar algum valor bem maior, mas desculpa, aqui é novos. Novos, e esse aqui é antigo, antigos. R. Estou botando o R aqui só para fazer a diferença, né, que já tem lá o que eu fiz no cálculo. Então dá OK. Então, ó, ele já disse que tem mais uma coluna.
7 colunas. Se a gente for ver aqui, nova tabela, né? Tem uma nova tabela aqui, ó. Claro que vai bater com o que eu fiz no Calc, né? Onde é novo aqui, vai ter que ser novo aqui também. Não vai ter diferença, né? Então, feito isso, a gente já tem a classificação, né? A gente já classificou quanto à idade. Aqui eu botei até a tabela aqui para mostrar como é que ficou essa classificação. E agora a gente vai formular as hipóteses. O que é que ele quer lá no início? Ele quer saber se o valor unitário pode ser considerado igual nos apartamentos, independentemente de sua idade. Então, como a gente classificou em 2 grupos, o avaliador vai querer saber aqui se o valor unitário está alterando, se é novo ou mais antigo. Será que vai ter diferença no valor unitário? No caso, a gente vai trabalhar com o valor unitário médio, né? A gente está fazendo exercício para média. Então, o valor unitário médio dos apartamentos é igual nos 2 grupos classificados. É a hipótese nula. E a hipótese 1, né, ou alternativa, ficou o seguinte, que o valor unitário médio dos apartamentos é menor no grupo de apartamentos mais antigos. Menor no grupo de apartamentos mais antigos. Essa é a hipótese alternativa. Que nos apartamentos mais antigos eu vou ter um valor unitário médio inferior, né, menor. Então, para isso, antes de fazer essa verificação, a gente tem que passar pelo caminho, né, que está até bem explicado aqui nos slides da professora Vera. Primeiro a gente vai fazer o quê? Verifica. Proporção ou média? Média. Então a gente vai por esse caminho aqui. E a gente vai ver isso aqui. Será que passa no teste Shapiro-Wilk de normalidade? Se passar, a gente vai para teste paramétrico. Se não, para teste não paramétrico. Então vamos primeiro ver essa questão do teste de normalidade. Então vamos verificar a normalidade do valor unitário. A gente vai verificar a normalidade do valor unitário médio dos apartamentos. Então aqui no R, basta vir aqui, ó, estatísticas, resumo e teste de normalidade. Né? Estatísticas, resumo, teste de normalidade. Então vamos lá. Estatísticas, resumos, teste de normalidade, Shapiro-Wilk, VU, né? Valor unitário médio. Então a gente vai dar um OK aqui. Ele já vai dar para a gente aqui o p-valor, né? Um valor bem pequeno. É menor que 0,05? É menor. Então, conforme aqui, ó, a aula da professora Vera, quando é menor, a gente rejeita a hipótese nula, né? Rejeita a hipótese nula. Vamos também fazer aqui mostrando como é que faz no Python, né? E aqui basta clicar nesse link. Para quem não tem o Python instalado, pode fazer aqui online para acompanhar, né? Como é que é feito aqui no Python? Primeiro a gente importa esse jogo da velha, que significa só um comentário, né? Eu estou explicando o que vai ser feito depois. Eu vou importar aqui desse módulo, SciPy, eu vou importar isso aqui, né? Stats. Eu vou criar minha lista de valores. Essa lista aqui são os valores unitários. Esses valores aqui. Eu peguei todos esses valores e inseri dentro de uma lista. Aqui, ó. Até no final ali são os valores unitários dos 50 apartamentos. Eu vou criar essa variável que eu chamei de Shapiro, né? E agora eu usei isso aqui que eu acabei de importar. Estou usando aqui embaixo. Esse stats eu vou usar aqui. Então, desse stats eu vou usar o teste de Shapiro, né? Que é o Shapiro-Wilk. E aí ele vai testar quais dados? Os dados que eu quero dos valores unitários aqui. Ele vai testar a normalidade para esses dados. E aí depois eu vou dar um print. Toda vez que eu dou um print dentro do Python, eu estou apresentando os meus resultados. Né? Eu vou apresentar a variável. Para dar o print, você basta clicar aqui, ó, que ele vai executar esse código. E aqui ele dá o resultado. Ele vai dar um par de resultados. Né? Esse par de resultados, deixa eu dar uma olhada aqui, só para mostrar para vocês, que no site deles, ó, ele vai dar um par de resultados. O primeiro resultado é a estatística e o segundo resultado é o p-valor. É o que a gente quer, é o p-valor.
Então a gente vai olhar para o segundo resultado, que é o mesmo que o R deu, né? Só que aqui está com mais casas decimais, ó. 979, e o R está dando, ó, 979, só que aí está com... Lá está em formato científico, né? Mas é o mesmo resultado aqui. Então, a gente vê que aqui está dando igual. Vou ver aqui, só para confirmar. 1, 2, 3, 4, 5. Exato, é o mesmo resultado aqui. Né? 7, 9, tal. Isso. Então, vamos lá. Se foi menor que 0,05, então, né, a gente vê que H0, hipótese nula, é rejeitada. Mas quem é H0 nesse teste? Então, segundo a documentação, que eu já até abri o site ali para vocês, a hipótese nula no teste Shapiro-Wilk, aqui ele fala, né? O teste de Shapiro-Wilk, ele vai testar a hipótese nula que os dados vêm de uma distribuição normal. Então, ele testa se os dados inseridos pelo usuário têm distribuição normal. Então, como a gente rejeitou a hipótese nula, então a gente rejeita a normalidade dessa distribuição dos dados. Então, no caso, como ele não vai passar a normalidade, né? A gente fica com o não, então a gente vai para testes não paramétricos. Então, a gente vai tomar esse caminho aqui, né? Os testes não paramétricos já não é para a gente. Aqui dentro, a gente vai observar. Se for uma variável, é esse teste. Se for aqui, variáveis qualitativas e quantitativas, a gente vem para cá. E se for variáveis quantitativas, a gente vem para cá para baixo. Nosso caso, qual é? Nosso caso é aqui, né? A gente não tem apenas uma variável, né? A gente tem variável qualitativa e quantitativa. Lembra que a gente está usando aquela variável de antigos e novos e junto com o valor unitário. Então, a gente está nessa segunda classificação aqui. Então, nesse caso aqui, a gente só tem duas categorias, né? A variável qualitativa só tem duas categorias, antigos e novos. Então, a gente vai usar esse teste, que é o teste Wilcoxon, para duas amostras. Usaremos testes não paramétricos, como eu mostrei ali, para duas amostras, esse aqui, o Wilcoxon. No R, a gente vem aqui estatísticas, testes não paramétricos e teste Wilcoxon com duas amostras. Que vai... É esse aqui. Ó. E aí ele vai abrir uma janela para a gente com o resultado, né? Vou aqui mostrar no R como é que faz, né? Quero primeiro aqui, antes disso, mostrar a questão que vai ser importante. Resumos. É aqui, resumo numérico. VU. Resumo por grupos. Eu vou clicar em resumo por grupos aqui. Qual grupo? Eu vou colocar aqui classe da idade. Que é esse aqui. Ó, classe da idade. Classe da idade, dá um OK aqui agora. Então a gente vê aqui o seguinte. Média dos antigos dá 7.734 e os novos estão dando 11.213. Assim, já por essa média a gente percebe que de fato apartamentos mais antigos têm valor unitário inferior. Só que estatisticamente a gente tem que provar isso, né? Que a média é apenas um ponto, então estatisticamente é importante fazer o teste hipótese, né? Só para mostrar aqui, ó, vou confirmar essa média aqui, como é que a gente confirma aqui no próprio Calc. Vou colocar ó, todos os antigos primeiro e depois todos os novos. Né? Como é que eu fiz isso? Eu agrupei aqui. Ó. Então eu vou pegar aqui o VU de todos os antigos, selecionei e aqui ele vai me dar a média embaixo. É exatamente a mesma que o R está dando, né? 7.734. E os novos também. Os novos aqui.
média 11.213,97. O mesmo que o R está dando, 11.213,97. Então, ok, isso vai ser importante aqui quando a gente observar o que vai aparecer para a gente como opções aqui nesse caminho, né? Estatísticas, testes não paramétricos. A gente vai clicar no... Aqui as duas são iguais, viu, pessoal? Essa aqui é que eu criei no Calc e essa aqui foi no R. Tanto faz aqui. A variável resposta é o VU, é o valor unitário. E a gente vai ver aqui a diferença. Como é que a gente vai usar? Bilateral a gente não pode usar, porque nosso teste de hipótese ele disse o seguinte, né? Ó, valor unitário médio dos apartamentos é menor. Para ser bilateral teria que ter dito é diferente, em vez de é menor. E no caso aqui a diferença vai ser aqui, ó. A gente vê, se a gente olhar aqui, ó, 7.000 menos 11.000 vai dar algo negativo, né? Ó, a diferença aqui, ó, antigo menos novo. Então, como vai dar negativo, a gente escolhe aqui. Segunda opção, diferença menor que zero, dá um OK. A gente achou esse p-valor. Então, esse p-valor, 0,000, isso é menor que o 0,05. Né? Então, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Qual era a nossa hipótese nula? Que o valor unitário médio dos apartamentos é igual nos dois grupos classificados. Pela média, a gente já percebe que não era igual. Né? Tem uma diferença até grande, 7.000 para 11.000. Só que a gente não pode ficar confiando apenas na média. Então, a gente faz o teste hipótese para ter certeza disso. Então, a gente rejeita o H0, mas a gente não pode rejeitar H1. Então, a gente acaba aceitando isso aqui, ó, que o valor unitário médio dos apartamentos é menor no grupo de apartamentos mais antigos. Só um detalhe, que quando eu fiz a média aqui dentro do R, vindo aqui em dados, em estatística, resumos e aqui, resumos numéricos, eu tenho essas médias, né, que batem exatamente com a mesma média que eu calculo no Calc, aqui que eu mostrei para vocês já. E quando eu faço o teste de Wilkinson, ele traz essa outra média aqui, não sei por que o R faz isso, ele traz uma média, continua sendo negativo, né, o total de antigos menos novos, mas eu não sei por que ele traz uma diferença aqui no valor. Não sei se alguém tiver o mesmo problema, pode até entrar em contato, e se tiver dado o mesmo valor daqui de cima, talvez seja apenas uma diferença na versão do R, alguma coisa na programação deles, que eu não sei por que eles deram esse valor, mas esse valor não está certo. Não é a média certa esses aqui que eles informam. Então é bom dar uma olhada por aqui mesmo, essa diferença negativa. As referências, né, são essas aqui. É isso aí, pessoal.